Fala aí, torcedor palmeirense. Espero que vocês todos estejam bem. Devagarzinho está voltando aí, né? O Palmeiras volta a se representar amanhã, né? E pessoal aí do Esporte da Band, o Marcinho, vídeo rápido, objetivo, para a gente saber as últimas atualizações do Palmeiras. O Marcinho trouxe também ali a tabela de jogos do Palmeiras. Um vídeo interessante para a gente ficar atualizado. Só para deixar o dia de vocês com alguma notícia do Palmeiras, para vocês ficar ligados. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. No final do vídeo tem mais informações que a gente sempre deixa aqui depois do corte, beleza? Então, se liga aí, ó. 7 jogadores do Palmeiras já retornaram aos treinamentos lá na academia. A reapresentação oficial só está marcada para quarta-feira. 7 jogadores do Palmeiras se reapresentaram na academia de futebol, mas ainda falta um mês para os jogos do Brasileirão serem retomados. Por que é que eles estão na academia? É um trabalho preventivo, de volta depois da Copa do Mundo, que já estava programado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. A diferença é que eles cumprem esse trabalho desde a semana passada e os atletas podem optar se fazem esse trabalho remoto ou presencialmente. Aí 7 atletas do Palmeiras resolveram voltar antes da hora. O Palmeiras se reapresenta oficialmente nesta quarta-feira, dia 24 de junho. Mas o Vitor Roque, o Paulinho, o Jefté, o Lucas Evangelista, o Felipe Anderson, o Bruno Fux e o Benedetti já estão lá na academia 2 dias antes. É claro, para tentar retomar ainda melhor depois da Copa do Mundo. Todos esses atletas tiveram problemas físicos recentes, de mais gravidade ou de menos gravidade. O Paulinho, a gente sabe que tem aquela questão de poder jogar mais do que 45 minutos. Quem sabe depois da Copa do Mundo ele não consiga ser ainda mais importante para o Palmeiras? A questão, por enquanto, é que eles retomaram antes, embora os outros atletas possam ficar junto à família ou mesmo curtir um restinho de recesso, fazendo atividades programadas. O Palmeiras quer sair na frente, já é líder do campeonato, tem 3 compromissos marcados ainda para julho, a depender do que vai acontecer na Copa do Mundo, evidentemente, mas tem Coritiba fora de casa, Atlético Mineiro em casa e Vitória, lá na Bahia. Será que o Palmeiras vai conseguir retomar com a boa forma que estava antes da Copa do Mundo? Venceu a Chapecoense no jogo antes do Campeonato Brasileiro, venceu também o Flamengo fora de casa e o Júnior Barranquilla pela Copa Libertadores. O Palmeiras vinha muito bem, obrigado. Resta saber como é que o Palmeiras vai voltar depois da Copa do Mundo. Será que com essa volta antes, mesmo que remota, o Palmeiras vai conseguir ter vantagem física? É isso que a gente vai conferir depois da Copa do Mundo. Agora é hora de dar um rolo. Meus caros, vamos lá. Tem bastante notícia da Sociedade Esportiva Palmeiras. A CBF já desmembrou a tabela do Campeonato Brasileiro para alguns jogos. Então, eu já começo dando esta notícia para vocês. Na Copa do Brasil, inclusive, tá? Copa do Brasil, o Palmeiras vai jogar dia 2 de agosto, um domingo, às 4 da tarde. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza no Nubank Park, certo? E o jogo da volta será no dia 5, quarta-feira, Fortaleza e Palmeiras, lá na Arena Castelão. Então, o campeonato Copa do Brasil já está definido e Campeonato Brasileiro também. A gente pode, o Viu vai colocar a tabela aí no ar para vocês da Copa do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada aí, ó. A CBF mandou o desdobramento, o Palmeiras volta a campo. Que saudade! Você tá com saudade do Palmeiras? Escreve aí. Eu estou com saudades do Palmeiras. Tem notícia, hein? Jogadores se reapresentando já. As coisas já estão começando a esquentar. Provavelmente Piquerez e Martínez vão voltar mais cedo. Tem bastante coisa para a gente falar. Mas olha aí, ó. O Júlio Avelar, amigo do nosso querido Gustavo Soler, liberou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga contra o Coritiba dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, lá no Couto Pereira, certo? Então, quinta-feira, 21h30, Palmeiras e Coritiba no Couto Pereira. Depois, o Verde volta a campo no dia 26 de julho, que é um domingo, contra o Galo, 19h30, também no Nubank Park. Dia 29 de julho, o Palmeiras volta a jogar quarta-feira contra o Vitória, lá no Barradão. E depois, no dia 8 de agosto, o Palmeiras volta a jogar dia 9, portanto, domingo, 4 da tarde, contra o Internacional, também no Nubank Park. Muito bem, tabela desmembrada até a 24ª rodada, certo? Até a 24ª rodada, nós já temos a tabela do Campeonato Brasileiro
programada aqui e a gente vai trazer em detalhes para vocês. Vocês estão vendo aí na tela, né? Olha lá, ó, dia 23, a 23ª rodada, marcada para o sábado. O Palmeiras joga contra o Fluminense, 4h30 da tarde, no Maracanã, no dia 15 de agosto. E no dia 22 de agosto, o Palmeiras volta a jogar domingo, dia 23, Palmeiras e Vasco da Gama, no Nubank Park, também às 4h da tarde. Beleza? Palmeiras e Vasco da Gama, 4h da tarde, domingo, dia 23 de agosto. Beleza? Então aí, ó, desmembrada a tabela, pedido de Gustavo Soler, que estava meio enroscado com o Júlio Avelar. A gente tem aí já a tabela em primeira mão, Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Pedindo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Vamos lá, o Fábio Flório, a minha seleção é o Palmeiras. Ainda bem que tivemos jogos do Sub-17 e do Sub-20. Rapaz, tem um moleque aí que fez 17 anos. Acho que é Tauan Silva o nome dele. Gustavo Soler vai saber perfeitamente o nome dele, tá? Mas o moleque que começou, tá? O moleque é muito bom, eu vi os vídeos dele. Vocês que já acompanham tudo, né? Já devem conhecer. Eu não conhecia o garoto, vi agora um vídeo dele no Instagram, tá? O moleque é muito bom. Olha, o Palmeiras tá com Eduardo Conceição, agora tem esse menino Tauan. É Tauan o nome dele, Tauan Silva, salvo engano. Tá bom? O Abílio tá por aqui, o Douglas Masson também, o VR Alves também. Rita Fermino, quanto tempo, hein? Você sumiu do canal, eu lamento, viu, Rita? Que bom que você voltou. Júnior De Bastiani também tá aqui, né? A galera chegando, Gustavo, Corso, Copa estão ótimos. Será que vão conseguir usar no Campeonato Brasileiro? Eu não sei não, acho que não. Olha aqui, ó, olha quem tá comigo, essas três criaturas do bem. Rapaz, eu devo ter arrumado uma confusão para eles, porque esta mente que já não me favorece tanto por causa da idade, eu marquei o programa junto com o jogo do Haaland, que é a cara da minha tia. O rapaz trabalha por lá, né? De vez em quando ele arruma um tempinho para fazer algo que ele é muito bem remunerado para tal, né? Cuidar do campeonato brasileiro. Então, tivemos um trabalho, né, que não dá para elogiar tanto, porque o campeonato tem 38 rodadas, né? Ele só desmembrou até a 24ª. Então, não dá para elogiar tanto, mas pelo menos a gente já sabe quando o Palmeiras volta a jogar pós-Copa do Mundo. E agora também com os jogadores, alguns jogadores do elenco do Palmeiras retornando também aos trabalhos na academia de futebol. Então temos assuntos para tratarmos nesta segunda-feira de tempo e segue paralisado o jogo entre França e Iraque. Beleza, beleza, beleza. Muito bem, Soler, vou começar, vai com você. Tá, rapaziada, se reapresentando fora da data. Os caras estão com apetite, hein? Fux, o Felipe Anderson. Será que vai o Felipe Anderson? Os caras estão se reapresentando lá. Conta pra gente. Vamos lá, né? Mas porque a reapresentação do Palmeiras está marcada para quarta-feira, às 7 horas da noite, né? Então, o Palmeiras mantém aquela ideia de ter os jogadores chegando no horário da noite para que eles consigam já fazer o trabalho junto com o núcleo de saúde e performance, que chega, já janta por lá, passa por todos os exames médicos, o primeiro sono deles já é acompanhado pelo núcleo de saúde e performance, assim como foi no início da temporada lá em janeiro, então eles mantêm exatamente o mesmo cronograma que foi feito no início da temporada, e na quarta-feira teremos a reapresentação oficial, mas hoje Bruno Fux, Felipe Anderson e Lucas Evangelista voltaram já de forma antecipada. Lembrando que semana passada o Andréas Pereira também foi para a academia de futebol, aí o Andréas foi fazer mais uma última viagem, então alguns jogadores, antes mesmo do período de reapresentação, eles pingaram lá na academia, fizeram um trabalho físico por lá e voltaram às férias. Agora então, Bruno Fux, Felipe Anderson e Evangelista anteciparam
os seus retornos. Lembrando que Benedetti, Vitor Roque, Paulinho e Jefté já estavam treinando na academia de futebol. Paulinho em recondicionamento físico, Vitor Roque em transição física. O Benedetti, como ele sofreu aquela entorse no tornozelo pela Copa do Brasil e teve que jogar no sacrifício o último jogo contra a Chapecoense, ele voltou um pouquinho antes também. E o Jefté que está praticamente fora, né? Ou está 100% fora da temporada também, fazendo já o tratamento pós-cirúrgico do problema que ele teve no joelho. Então, já está voltando uma turma aí a trabalhar na academia de futebol. Muito bem, a Carmen Santerini está dizendo que o Evangelista foi para Capri e ela ficou um pouquinho incomodada. Que isso, Carmen? Você também pode ir. Faz aí, financia aí, vai, pô. Dá para pagar em 60 parcelas. Se enroscar, o William Tavares, que é o homem do povo, vai fazer uma ação entre amigos para te ajudar a pagar. Procure William Tavares. O William Quem que é o Correia. William Eu tô- Tavares? Se quiser É o William dinheiro, com o William Tavares. Pode procurar ele, ele é bom. Eu tô falando do William Tavares porque eu me acabei de chorar agora há pouco, porque eu vi um vídeo do Oswaldo Pascoal no dia que o Pelé morreu. Eu não tinha visto esse vídeo. Ipe e o Boca. E o Boca, exato, os 4 que tiveram a ideia. Eu doei, deixei lá sem prata. Gustavo Soler. Vamos lá, massa. Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Bruno Fux foram os 3 que retornaram de forma antecipada e já estavam Vitor Roque, Paulinho, Jefté e Benedetti, né? Então, a reapresentação acontece na quarta-feira, às 7 horas da noite, com todo o elenco, além de todos aqueles que já estavam participando dos campeonatos com Palmeiras. O goleiro Kaique também já se reapresenta, além, é claro, de Alexander Barbosa, o reforço até o momento para essa janela do meio do ano. E quem sabe depois da Copa não pinta um outro rosto conhecido, até porque são 8h25 da noite do dia 22 de junho de 2026 e até o presente momento não chegou nenhuma proposta europeia por ele, não chegou a proposta do Flamengo, não é verdade essa proposta do Flamengo, então o Palmeiras aguarda de braços abertos o retorno de Danilo por enquanto, mas é claro, calma, tranquilidade, paciência, essa história só vai desenrolar depois da Copa do Mundo. Muito bem, depois que a janela de transferência abrir, né? É Tauan Silva o nome do moleque, tem 17 anos, Isso. Soler. É Tauan o nome dele, né? Isso, Tauan Silva. Cara, esse moleque, olha, eu vou te 1,67 m de falar, hein? altura pro Tauan Silva. Ele fez 17 anos recentemente, né? Ele e o Eduardo Conceição, vou te contar, hein? Que coisa linda. O Palmeiras tá de novo, hein? De novo, criando crias maravilhosas. Enquanto isso, no CT, E tem mais gente, pô, Arboleda tem o volta para Juan treinar. Iago também. Fala, Solar. Quem? Tem Juan Iago também, volante, muito bom jogador. Juan Iago. Niakson, que foi para a seleção, tem sub-17, tem uma turma boa. Tem, né? Turma boa Tem. aí no O Sub-17. Guilherme Lira, para mim, é um zagueiraço, o moleque é muito bom zagueiro. E ainda tem os moleques que eram do 17 e já subiram pro 20, né? Então, é uma turma boa. E tem o goleiro Aldo também, né? Menino, ele é titular do Sub-17 desde os 14 anos de idade. Então, também tá faltando, né? A única posição que o Palmeiras ainda não revelou e jogou com frequência foi goleiro, né? Desde que a base do Palmeiras começou a ter investimento. Quem sabe o Aldo, daqui uns 10 aninhos, já não pinta aí para virar o próximo grande goleiro da história do Palmeiras, que o moleque é absurdo. O moleque acabou de fazer 16 e desde os 14 ele virou titular do Sub-17. O Palmeiras é sempre com a base forte, né? Sempre falo aqui no canal. Fora o Heitor também, né? Que já tem Manchester City de olho, Eduardo Conceição. Os jogadores que já tem até pré-contrato com times europeus, né? Já tem vários olheiros aí. E olha só, pessoal, as imagens aí, né? Desse treinamento aí, né? Na Academia de Futebol do Palmeiras, tá aí o Evangelista, Vitor Roque, Paulinho, Fux, todo mundo aí já se preparando, né? Todo mundo já sabe que tem que se preparar mesmo. Olha só, vamos ver aqui como é que foi essa volta aí. Vamos ver também algumas informações aqui. Alguma informação para finalizar o vídeo.
Aí o Felipe Anderson. Treinar, mano. Treinar, se preparar. É o trabalho de força do Paulinho, evangelista no abdominal. Felipe Anderson também no abdominal. Trabalho de equilíbrio e força. O Tigrinho, né? Fortalecendo mais o tornozelo. Paulinho também. Só como eu falo aqui, a gente sempre tenta trazer informações de última hora, né? Quem assiste aqui, dá uma olhada aqui no final, que acompanha o canal, obrigado. Quem não acompanha também, obrigado também. Ninguém é obrigado a gostar do canal. Mas eu sempre tento trazer algo relevante no final do vídeo, mesmo que seja para muitos, é irrelevante, beleza, mas para muitos não, né? Porque eu não vou ficar contando mentira, colocando já que o Danilo já está no Palmeiras, tem tudo certo, mas ainda não tem nada certo. Você vai de título, Danilo confirmado no Palmeiras, Danilo já é jogador do Palmeiras, aí chega depois, aí acontece no meio do caminho de uma proposta europeia aí alta e perde a credibilidade. Não, prefiro até ter menos visualizações e ser visualizações certeiras sem mentirada, né? E volante do Palmeiras é alvo de sondagens, né? Mas Palmeiras breca investidas é o Luiz Pacheco, né? Que compõe o elenco principal do Palmeiras desde o início da temporada. O jogador de 18 anos é tido como uma das grandes promessas do Verdão. Jogador alto, forte, né? Mesmo jovem, já é um jogador bem estruturado fisicamente também, tecnicamente. O nosso palestra que apurou, né, que o Meia foi alvo de sondagens nas últimas semanas de clubes europeus que são mantidos em sigilo pelas partes, né, realizaram consultas para entender condições para um possível negócio. O Palmeiras só revela mesmo praticamente quando o cara já tá saindo. Porque também, assim, cara, ficar surgindo um monte de notícias aí e tal, aí rola muita especulação, né, até especulações que não são verdadeiras. Apesar do movimento, o Palmeiras brecou investidas por conta da alta pedida, apostando no desenvolvimento do Luiz Pacheco. A longo prazo, o volante é muito elogiado internamente no clube pelo seu potencial, já demonstrado nas partidas que atuou nessa temporada. E a questão é também que o meio de campo do Palmeiras tem o Andrés Pereira, né? Tem também o Evangelista, né? Tem o Marlon Freitas, então é difícil para ele ser titular, né? E o nosso palestra também apurou também, né, que nas últimas semanas a diretoria de futebol do Verdão conversou com o staff da cria da academia para alinhar expectativas para o presente e futuro e renovação contratual. Então quer renovar para ainda aumentar, né, também mais ainda o valor do passe do jogador. O Palmeiras é muito expert nisso, vende jogadores muitos caros, muitos jogadores são vendidos caros, mantém porcentagens para lá na frente, quando vender o jogador, continuar com receita. Então esse é um trabalho muito forte do Palmeiras, não é de agora. Você tem aí, né, o Kelvin, que estava no Shakhtar, o Palmeiras ganhou uma bolada, né? O Guilherme, né, o Luiz Guilherme, jogadores que surgiram também, né? São crias da academia. O próprio Endrick, até gol, quando o Endrick faz gol na seleção, o Palmeiras está ganhando. Então são metas que, até no próprio Lyon, né, que tem um acordo com o Real Madrid e Palmeiras. Então o Palmeiras é uma máquina de fazer dinheiro com jogadores, né, pessoal? E muitos times deveriam se espelhar nesse tipo de estratégia para ter receitas. Porque é difícil, né, ter receitas hoje em dia no futebol, muitos patrocínios. Não é tão difícil, né, mas patrocínios altos, como times europeus têm, é difícil, né? Que a gente ganha em real, eles ganham em dólar, eles ganham 5 vezes mais. Então o Palmeiras consegue se equilibrar, mesmo ganhando, né, sendo no time brasileiro, com essa moeda que temos fragmentada, desvalorizada, mas o Palmeiras consegue, ainda assim, se manter no patamar até de níveis de times europeus, né? Não dos tops, né? Você pega ali times medianos, de repente ali um West Ham, um time assim mais mediano, né? Porque, como eu falo, eles ganham em dólar, né? Dólar e euro, fica difícil também competir. Mas mesmo assim o Palmeiras continua com esse trabalho maravilhoso, mantendo porcentagem, creio eu, que essa renovação ele já vai aumentar o valor, né, até de salário do Luiz Pacheco, aumentar um pouco vai botar aí uma multa mais alta e, consequentemente, quando vender, vai conseguir manter 20%, 15%, abre mão, né, de ganhar agora com o jogador para ficar ganhando lá na frente, mantendo a porcentagem
Até quando o jogador estiver bem, quando o jogador não tá bem, ele está e continua ganhando dinheiro de qualquer jeito. Incrível esse que o Palmeiras faz, beleza? Abraço, pessoal. Obrigado a todos pela companhia e até o próximo vídeo.